Beleza, agora é contigo. Show de bola, show de bola. Bom, na verdade eu pensei que ia ser mais um esquema de perguntas, mas deixa eu contar um pouquinho sobre o que a gente está aprontando aqui. Bom, todo mundo sabe, acho que todo mundo está até se acostumando bastante com lives toda semana e tudo mais, porque está rolando uma pandemia aí, né? A gente, não sei se vocês perceberam, se você não estiver numa caverna, está rolando uma pandemia e isso está afetando drasticamente todos os negócios imobiliários, na verdade, todos os negócios de forma geral, mas o imobiliário especificamente. Mas uma coisa interessante que a gente acabou percebendo, embora a gente no início imaginasse que a gente fosse ser afetado diretamente, né? E na verdade a gente foi, só que de uma forma positiva. Porque no final das contas, o que acontece é o seguinte: todas as pessoas ainda estão se mudando, todas as pessoas têm pessoas perdendo emprego, tem as pessoas voltando para casa dos seus familiares, seus entes queridos para ficarem perto durante esse momento, e está acontecendo uma movimentação muito grande no mercado nesse momento. Só que o que está acontecendo é o seguinte: ao mesmo tempo, as imobiliárias de forma geral estão sofrendo bastante, porque o pessoal é um momento agora que até não tem nenhum juiz, ninguém que vai acabar dando uma ordem de despejo nem nada, então qualquer tipo de renegociação está sendo válida nesse sentido. Então todos os imobiliários, os negócios imobiliários de forma geral, principalmente no quesito aluguel, estão tendo que renegociar, tanto o comercial como o residencial. Então a gente acabou percebendo que o que a gente possui aqui no, como solução era muito bem-vindo, principalmente para os proprietários. Por quê? O proprietário ele precisa de um pouco mais de segurança, o proprietário direto, que eu estou falando, que é o nosso principal atendido aqui, né, além do inquilino. O proprietário ele precisa dessa segurança maior, que a gente consegue dar com um seguro-fiança, que cobre até 30 meses do aluguel, e ao mesmo tempo que a gente consegue estabelecer, por não cobrar taxas nem nada durante o uso, né, o inquilino acaba tendo um valor menor para ele, como é que é para pagar de aluguel, porque obviamente não tem nenhuma taxa relacionada. Então a gente acabou percebendo que esse produto que a gente tem que combina essas duas coisas consegue ajudar muitas pessoas durante essa situação de forma bem geral, certo? Estou dando uma explanada bem geral. Alguém aí não conhece a Melro? Quer que eu explique um pouquinho como é que a gente funciona? Pode explicar sim, pode explicar, acho Perfeito. Quem legal. falou aí? É o Vicente da Construtora Pride. Tudo bom, Vicente? Então, para quem não conhece a Melro, eu vou compartilhar a tela aqui com vocês, daí vocês vão ver o meu celular. Espero que não tenha nada comprometedor aqui. E compartilhando a tela com vocês, deixa eu mostrar um pouquinho do aplicativo, nada como mostrar ao vivo e a cores, né? Estão vendo minha tela aí? Ah, porque é das notas que puxa ali, acho. Puxa, Sim. estão vendo? Então, esse aqui é o aplicativo. Basicamente é o seguinte: o proprietário, a Mero foi feito como uma ferramenta para ajudar o proprietário a tanto anunciar como negociar ou gerenciar o próprio imóvel. Ou seja, o proprietário ele coloca o imóvel aqui, e quando ele tiver pessoas para negociar, ele tem uma telinha onde ele vai visualizar todos os interessados que tem no imóvel dele. Olha só, aqui eu estou visualizando uma proposta já previamente vinda, ah, feita para um imóvel que a gente está acompanhando aqui, certo? E daí, aqui mesmo, o proprietário ele já define que tipo de garantia que ele quer. E no final das contas, ele verifica se ele pode escolher calção ou seguro, né? E aqui ele tem todos os detalhes que ele precisa para. Já mostra para ele como funciona de fato o seguro. Com calção, ele não precisa de boleto nem nada, que ele costuma usar normalmente, né? Ele pode cobrar até 3 meses de depósito. E no seguro, ele cobra 15% do valor que é pago pelo morador. E daí tem cobertura jurídica, 30 meses de garantia. Para quem conhece o mercado imobiliário, sabe que esse aqui é o produto mais básico do seguro fiança, perfeito? E quando depois eles negociarem, eles quiserem fechar o negócio, o próprio sistema já cria um contrato automaticamente para as duas partes.
já com as cláusulas da seguradora, tudo bonitinho, certo? E ele já ativa na seguradora, faz todo o pagamento, tudo o que deve ser feito a partir do boleto que é pago pelo sistema. Por exemplo, daí o proprietário, tanto o proprietário como o inquilino, tem acesso a uma tela de administração, que é uma tela, essa tela aqui, né? Onde ele visualiza mês a mês tudo que foi pago, que está em aberto, que foi negociado. Aqui, por exemplo, ele tem um boleto em atraso do inquilino que ele pode dar pode acompanhar. E no caso do IPTU, como não é gerado pela gente, ele só simplesmente confirma o pagamento. Perfeito? Ficou claro, né, pessoal? É bem simplificado mesmo, tá? O foco realmente é ser simplificado mesmo. Isso aqui é um produto que é feito diretamente por proprietário e para o inquilino. Ele é bem diferente dos RPs que vocês estão acostumados a ver de Casa Soft e tudo mais. É A com B, né? Nada de outros detalhes a mais. Perfeito? Inclusive, ele tem a visualização do contrato aqui que foi assinado e tudo mais. E daí, quando ele quiser, ele pode encerrar o contrato e o próprio sistema já faz todo o cálculo de se existe multa, se existe reajustes, alguma coisa assim. O próprio sistema já faz todo, quando existe atraso, já faz todo o reajuste que precisa ser feito e tudo mais, né? E também faz toda a parte de é, aplicação de multa, correções e tudo mais dentro dos boletos e durante a cobrança, beleza? Ficou claro, né? Sim. Oi. Oi, é a Camila. Eu tenho uma pergunta para fazer, posso fazer? Claro, fica à vontade, Camila. Se importa de eu ir mostrando um pouquinho do aplicativo enquanto isso? Olhando do ponto de vista de alguém que aluga o imóvel, né? Quais seriam as vantagens, por exemplo, de eu buscar um imóvel nesse aplicativo e não num Uhum, Zap ou no uhum, Webmóvel? E a outra perfeito, pergunta perfeito. também, por exemplo, hoje, se eu tiver algum problema no apartamento que eu moro, eu aciono a imobiliária, né, para fazer alguma Uhum, manutenção, alguma coisa que tenha. Como é que isso funciona nesse aplicativo, partindo do ponto de vista que eu vou falar direto com o proprietário e que, de uhum. repente, como é que eu garanto que ele vai me atender, que ele vai me suprir uma necessidade minha de locatária? Sim, a mesma dinâmica que existe, vamos bem colocar que a dinâmica é totalmente legal, né? Essa dinâmica é relacionada ao que existe hoje baseado em contrato, né? Então, existe um contrato entre as duas partes, onde é criado através da Mero e tudo mais, onde o pessoal define o que eles, qual é a relação que as duas partes vão ter. E dentro desse contrato, só um momentinho, deixa eu desligar oh meu Deus, deixa eu desligar essas notificações, senão vai ficar incomodando aqui. Então, a tal como é feito como imobiliária, ou é feito como direto com o proprietário, o contrato que define o que cada um como é que vai ser essa relação. O contrato que é feito pela Mero, foi criado pela VGP e tudo mais, ele estabelece uma relação bem equilibrada entre as duas partes, onde até uma coisa que a gente percebeu durante a nosso trabalho de validação, a gente percebeu que os contratos feitos pelas imobiliárias, ou até mesmo pelos advogados e proprietários, acabam sendo bastante, como é que é, desbalanceados. Então, a gente criou um contrato onde como é que eu vou dizer, relação, ela é bem mais equilibrada. Até uma história engraçada para vocês, o contrato ele acabou sendo, como é que eu vou dizer, é, ele foi posto à prova porque o pessoal ficou desconfiado por um simples motivo com o contrato, porque todo mundo conseguiu ler e entender o contrato. Então, o contrato ele foi feito justamente para todas as partes conseguirem entender o que está aí escrito. E vocês sabem que hoje em dia um contrato que consegue ser entendido por outras pessoas acaba criando uma certa desconfiança no final das contas. Então, Camila, o que a gente acaba dando, claro que a relação, o que acontece com o imobiliário, o que acontece do inquilino, tudo mais, as obrigações, elas estão lá, elas são juridicamente válidas e tudo mais. Então, tal forma que acontece com o proprietário
ou com a imobiliária, as obrigações estão lá. Claro que sacanas tem em todo quanto é lugar, né? Vai ter um proprietário que vai ser sacana, não vai querer trocar aquela lâmpada que ele deveria ter trocado e coisa e tal, mas o inquilino tem o poder de poder, por exemplo, no caso de inquilino, né? De abrir um processo para requisitar o que ele quer. Nessa dinâmica, nós não somos o intermediário, certo? Nós não fazemos em momento nenhum papel de imobiliária. O que a gente pode fazer é orientar em relação ao que foi feito o contrato e coisa e tal. Mas não existe um intermediador entre as duas partes. E é justamente o que a gente quer fugir. Porque uma das vantagens para o inquilino, numa relação que a gente tem observado nas nossas validações, é justamente isso, essa proximidade com o proprietário acaba sendo muito mais tranquila, de forma geral. Eu não sei se tem alguém aqui que já teve experiência de tanto morar num imóvel alugado por uma imobiliária ou alguém que teve a experiência de morar direto com o proprietário para poder fazer a comparação. Alguém participou aqui? Desculpa se eu abri para pergunta antes antes do momento certo. Alguém já teve essa experiência? Não, eu acho que pode ser interativo, Osni. Eu já Sem problema. tive, eu já Aham. tive, e obviamente, como você falou, né? Se tem o pessoal querendo fazer de má fé, vamos assim dizer, tanto do lado do proprietário quanto do lado do inquilino, isso vai acontecer, né? E Sim. aí um contrato regido e assinado por ambas as partes, mesmo que seja para aquelas cláusulas que você combina, isso é válido. Eu tive problema já direto com o proprietário e foi o contrato que salvou, entendeu? Então, o contrato ele é um documento, mesmo se não tem nenhum órgão, assim, vamos assim dizer, para assinar embaixo, um cartório, ele é um documento Sim, válido, sim. né? Sim, uma coisa que a gente percebeu durante nossas validações é o seguinte: o pessoal que a gente está atendendo, até o pessoal costuma dizer assim, vamos destruir as imobiliárias, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, mas tem que entender que a situação de cada pessoa é diferente. Por exemplo, tem várias coisas que a imobiliária se faz presente, e com razão, para, por exemplo, você está numa cidade onde você não mora naquela cidade. Já teve clientes nossos que não vieram, não colocaram imóvel com a gente porque a gente não oferece um serviço hoje em dia para mostrar o imóvel nem nada. Ou a pessoa que tem muitos imóveis, a gente não vai conseguir orientar ela de como fazer o gerenciamento financeiro, tributário disso nem nada. Não é nosso papel. A gente simplesmente oferece uma ferramenta para o proprietário que eu gosto de chamar de boiadeiro de um boi só, né? Que é aquele cara que tem um imóvel só a mais, ele aluga sozinho, diretamente, coisa e tal. A imobiliária, o papel dela, ela tem um papel muito mais elevado e a gente, inclusive, tem ideia de tentar trazer uma ferramenta parecida para os corretores, no final das contas. E o que a gente acabou percebendo com nossas validações é que o que acontecia é que esse proprietário direto, ele estava totalmente descoberto. O que acontecia, Camila que fez a pergunta antes, né? O que acontecia bastante era, por exemplo, o proprietário baixa um contrato da internet, acha que está abalando lá, porque tem um contrato bonitinho, mas no final das contas aquilo lá não tem qualidade nenhuma e nem foi revisado nem nada. Não está adequado para a realidade dele. E ele nem sabe o que está escrito lá. Então ele acaba se comprometendo bastante. E o inquilino acaba assinando, porque ele tem que entrar no imóvel, tem que ter um lugar para morar. Então essa relação já começa a ficar desbalanceada, sabe, fazer contrato só por fazer. Então, o que a gente tem, e até porque essa relação do inquilino e proprietário, ela acaba sendo muito mais suave, muito mais lubrificada, muito mais próxima, e eles acabam ignorando completamente o contrato, a não ser que comece a dar problema. Aí o bicho pega. E a parte legal é que a gente consegue dar, como é tudo feito por aplicativo, todas as cláusulas do contrato, todos os itens do contrato estão associadas ao aplicativo, então não tem como uma parte, pelo menos o que está estabelecido ali, né? Uma parte burlar ou tentar fazer um bypass em relação à outra. Então a gente tenta manter essa relação mais justa e organizada, né?
Legal. A Camila perguntou também, Osni, sobre a vantagem de usar o aplicativo e não usar o modelo tradicional, né, com imobiliária, Entendeu? etc. Perfeito, É, perfeito. daí Tem pode uma, responder para nós aí. Claro, claro, claro. Então, o aplicativo, a primeira coisa que a gente procura sempre garantir que quem está lá dentro quem está no aplicativo são os proprietários, ou pelo menos alguém que está cuidando do imóvel para aquela pessoa, porque acontece bastante de um dono ter um sobrinho, um irmão, um filho cuidando do imóvel, é comum isso acontecer, certo? E daí o sobrinho e o filho conseguem visualizar. E acho que o ponto principal é ter usar o aplicativo e não outra ferramenta, é porque, apesar de parecer, e no começo era, de fato, a gente tem a divulgação dos imóveis aqui. Vocês estão vendo a minha tela aqui, né? O pessoal tem a visualização dos imóveis, pode visualizar com mapinha, coisa e tal, com facilidade, mas o principal, Camila, é que quando a negociação começa, você já tem a negociação prontinha para ser resolvido para ir para o próximo passo. Não se limita apenas a estabelecer contato entre as duas partes. Nós também damos todo o restante do ferramental. Basicamente, essa tela que vocês estão vendo aqui agora, onde, por exemplo, tem uma proposta rolando, isso aqui é uma proposta real, onde tem o pessoal determina quando vai entrar no imóvel, quando os valores do aluguel, inclusive isso pode mudar aqui durante a negociação quem vai pagar o quê. Estão vendo aqui na minha tela, né? O pessoal pode ofertar um outro valor do imóvel, entre outras coisas, e definir a quantos anos ele vai ficar dentro do imóvel, no final das contas. Então, isso já fica prontinho. Inclusive, você pode convidar outras pessoas para fazer parte da negociação, ou seja, ser parte do contrato. Dentro do contrato, ela vai fazer parte do contrato. Então, por exemplo, se você não passou na seguradora, alguma coisa assim, ou a tua avaliação de crédito não foi tão boa, você pode convidar a pessoa para fazer parte do contrato aqui, certo? E daí ela vai ajudar nas chances de fechar uma nova proposta. Eu vou entrar com a minha senha aqui, que daí fica mais fácil, tá? Tinha mais alguma coisa aí para falar? Ficou claro, Camila, por que que um dos pontos melhores? Ficou assim. Em termos Tem de mais uma. valor Posso dar mais um preço, adicional? Na verdade, é uma coisa que está invisível, mas a gente acaba ajudando as pessoas num outro ponto. Você viu que a ferramenta ela tem uma visão Tinder, né? Uma versão Tinder, né? Certo? Ela parece um Tinder, assim, de like e dislike, certo? Aqui que certo? você pode dar dislike ou like. E outra parte legal é que, indiferente de um Zap Imóveis, um Viva Real e tudo mais, a gente não cobra para esse imóvel ficar como é que eu vou dizer, ficar em destaque nem nada. A gente tenta ser justo. E, por exemplo, Camila, se você estiver buscando um imóvel e você começar a dar like em tudo imóveis de um quarto em certa região e dar dislike em todos os outros, o nosso sistema começa a entender isso e começa a te mostrar primeiro os imóveis que são mais interessantes para você. Entendeu? Eu tento sempre tem um algoritmo lá que rege isso, eu tento sempre mostrar os imóveis mais interessantes para você. Mas você sempre pode vir aqui e filtrar a, a- o, o tipo o filtro que você quiser, né? Pode determinar valores, que tipo de detalhe que você quer e tudo mais, inclusive se você tem a política de animais permitido ou não, ou todos os outros detalhes dentro do imóvel. Perfeito? Legal. Desculpa te interromper, Camila. Não, imagina, eu ia perguntar em termos de valor e tudo mais, se dá alguma diferença, porque eu imagino que vocês têm o custo de vocês, ele está agregado ah, possivelmente no valor que é cobrado, né, do... Não, não, na verdade não. Essa é a magia do negócio. A gente não cobra nenhuma taxa, nenhuma comissão. Diferente de uma Entendi. imobiliária, a gente não cobra nenhuma taxa, nenhuma comissão. O nosso modelo de negócio é voltado para vender o seguro. A gente tem uma comissão, uma parte do seguro, né? E a gente, Aham. quando usa o modelo seguro, e quando é um modelo de calção, a gente dá um botãozinho para o
para o proprietário verificar o SPC Serasa do inquilino, para ver se é um cara bom ou não é, né? Legal. Muito bom. Daí, então, de fato, inclusive a gente dá o contrato de graça para quem quiser utilizar. O pessoal quiser só gerar e fazer a administração por aqui, sem problema nenhum. O cara pode usar de ponta a ponta, sem custo algum. Legal. É isso aí. Osni, é aluguel de comercial também ou só residencial? Putz, esse é um dos nossos. Várias pessoas, quando a gente começa a conversar, faz duas perguntas. Tem para venda e tem aluguel comercial? Daí eu vou te primeiro responder a parte do comercial. Não. E a gente não está no nosso roadmap. Cara, a gente tem ideia, já conversei com outras empresas que são especializadas em gerenciamento de ativos, né, que tem essa necessidade. Mas o ponto principal da gente não atuar nesse ramo, primeiro é manter o foco. A gente consegue muito mais ajudar o proprietário direto aqui. A gente sabe que ele é um cara que sofre, né? É metade do mercado. A gente consegue entender, consegue ajudar ele com facilidade. E tem outro ponto importante. Quem trabalha com aluguel comercial aqui na sala provavelmente sabe que todos os contratos, 100% dos contratos comerciais, vem algum tipo de customização específica. Então, a gente não teria como fazer todo esse gerenciamento smart de toda a administração se o contrato pode mudar muita coisa. Imagina eu colocar uma cláusula lá que se chover 3 vezes no ano e coisa e tal, eu vou ter um desconto e tudo mais. Sabe? Fica bem complicado. E pela nossa avaliação, contratos comerciais pode-se considerar 100% deles têm algum tipo de cláusula específica da situação. Então, a gente preferiu focar no que a gente conseguiria resolver. É aquele famoso Pareto, né? Com 20% de esforço, a gente consegue atender 80% do nosso público, né? Legal. E uma outra pergunta que eu tenho aqui, que me veio, eu tive dúvida, é assim, os aluguéis, eles podem ser, sei lá, 1, 2 anos, enfim, né, dependendo com o proprietário, mas eles também podem ser, sei lá, 2 semanas, 1 mês, como é que é isso? Ou Não, não? não. Hoje, É um hoje a gente modelo... estabelece, hoje a gente estabelece por conta da parte da seguradora, principalmente. Imagina que a seguradora ela tem que ter uma certa previsibilidade, né? Então, vocês estão vendo uma proposta aqui, onde eu estou mostrando um contrato de 1 ano. Esse é uma proposta que eu estou rolando aqui, real, tá? Vocês estão vendo essa telinha verde aqui, né? Então, a seguradora, para ter um preço convidativo e não ficar tão fora do comum, então ela tem que ter pelo menos seguir a lei do inquilinato e ter pelo menos 1 ano de contrato, ao mínimo. A gente tem no nosso roadmap um trabalho para ser feito com aluguéis menores, mas é notável que a gente vai ter que ter um reajuste de valores. Eu não posso falar para o dono que aqueles mesmos R$ 1.000 que ele cobra num contrato de 1 ano, ele vai poder trabalhar num contrato de 6 meses, por exemplo. Isso a gente não faz. E como isso ia causar uma complexidade desnecessária nesse momento, a gente optou por não ofertar ainda, certo? Mas a gente tem ideia de fazer isso no futuro, porque tem bastante demanda de pessoas que não querem usar um Airbnb ou outras ferramentas, né? Porque para o proprietário é custoso, chega a custar 20, 25% do valor do que ele está cobrando, e isso acaba encarecendo bastante o valor do aluguel para quem faz por Airbnb por uma temporada menor, né? São aluguéis de temporada, né? Que tem uma legislação específica para isso. Muito bom. Mais alguma Posso pergunta, fazer uma, pessoal? posso fazer uma pequena demonstração para vocês? Está vendo minha tela aí, né? Estão vendo minha tela? Sim, estamos vendo. Vou fazer uma pequena demonstração para vocês. Isso aqui já é em produção, isso aqui é uma proposta com o Márcio, certo? Isso aqui, tomara que dê tudo certo, né? Já aconteceu de dar algum problema e se sabe que ao vivo tem essas coisas. Vamos dizer assim, toda a negociação, quando ela é feita, nós temos integração com todas as seguradoras, com as maiores seguradoras, né? E a gente pega toda essa proposta, os dados da proposta, quando é um modelo de seguro, né? Nesse caso, não precisa de fiador e é com pagamento do boleto.
vamos mudar aqui a duração do contrato, mas eu poderia mudar, inclusive, os valores, quem paga o quê, coisa e tal. Quer ver como é que a seguradora aprova? Olha só que legal. Mandei a nova proposta para o Márcio, né? Ele já mandei a nova proposta, e quando eu visualizar, ela vai ficar avaliando o seguro para o Márcio, certo? Daqui a alguns segundos, se tudo der certo, ele já vai mudar essa proposta para aprovada ou recusada. Espero que dê certo. Vamos esperar um pouquinho aqui. E o contrato, tá vendo aqui embaixo, que o contrato não pode ser assinado até a seguradora aprovar o contrato. Perfeito? Ali, ó. O Márcio já teve a proposta aprovada, levou só alguns segundos. Quem sabe como é que é um processo dentro de uma imobiliária e tudo mais, sabe como é complicado. E a seguradora que aprovou ele foi a Liberty. Beleza? Isso tudo instantaneamente. Quer dizer, demorou uns segundos aqui, mas dá para dizer que é instantâneo, né? Perto das horas que demora dentro de um processo normal. Show, foi bem rapidinho mesmo. Fala a verdade, eu acho que vocês nunca viram aprovar um seguro tão rápido, né? Eu nunca vi. Legal. Legal. Alguma pergunta, Legal. gente? Alguma dúvida? Acho que a Adriana mandou algum levantada de mão, tá com um zinho aqui. Adri, Alô? alguma pergunta? Acho que não. Então, posso só contar um pouquinho dos nossos próximos passos, então? Claro, manda ver. Então, pessoal, daí, como eu falei para vocês bem no início, essa situação toda que está acontecendo, a gente percebeu que a gente tem muito a ajudar as pessoas, porque as pessoas estão fugindo de taxas de imobiliárias e o pessoal está precisando de ajuda para gerenciar, ter mais segurança e tudo mais. Então, a gente tinha, nosso planejamento inicial pré-Covid era fazer 31 cidades até agosto desse ano. E como a gente não é imobiliária, nada impede, não precisa abrir filial em cada cidade nem nada, então para nós é um processo bem facilitado, de certa forma. Só precisa do esforço, nós temos um processo automatizado de agregação de proprietários, de inquilinos, tudo mais. Tem a parte de... Já vou responder, Adriano. A gente tem um processo automatizado de aquisição de inquilinos, tem que fazer ads, tudo mais em cada cidade, mas a gente não precisa fazer como, por exemplo, um quinto andar ou qualquer imobiliária, que cada cidade que ele vai atuar, ele tem que fazer uma filial, tem que fazer um Cresci, tem que ter parcerias, um monte de coisa, e a gente não precisa disso, porque a gente não está se comportando como imobiliária, não está fazendo a administração. Na melhor comparação possível, a gente é muito mais um serviço, um Spotify, nesse sentido. Onde a gente estiver atuando, o cara vai poder fazer o contrato, vai poder fazer a contratação do seguro e tudo mais. Se você perguntar se a gente já está na menor cidade do Piauí, se o cara na menor cidade do Piauí abrir o aplicativo, quiser gerenciar o imóvel dele, contratar seguro de lá, ele consegue fazer normalmente. O que a gente não tem lá agora é só uma campanha, não tem imóveis nem nada, porque a gente não focou nisso, certo? Então, a gente consegue, em vez de fazer essas 30 cidades, complementando, a gente mudou esse plano, porque a gente percebe que a gente consegue ajudar muito mais pessoas nesse momento, até pelo fato de a gente ser digital, a gente conseguir diminuir o contato, diminuir certas coisas que atrapalham nesse momento, né? Então, a gente consegue, com facilidade, expandir isso. Então, a gente está buscando um capital agora para aumentar esse nosso planejamento inicial, passa de 30 cidades para fazer 150 cidades, que são as 150 cidades com mais de 100 mil habitantes, metade das 150, das 300 cidades que tem mais de 100 mil habitantes do Brasil. Então, a gente, até final do ano, quer ter 150 cidades operando com a parte de ads, com imóveis e tudo mais. Tem vários clientes que vêm entrar em contato com a gente, perguntando, já tem em São Paulo, já tem em Belo Horizonte. Então, como a gente tem essa facilidade, o nosso objetivo agora, nesse ano, é fazer 150 cidades. Posso responder, Adriano, direto, Graciele?
Pode sim. Então, Adriana, em relação à diferença do quinto andar, é normal a gente ser comparado com o quinto andar. Na verdade, a gente admira muito o trabalho deles, gosta muito do trabalho deles. Eu acho que eles têm muito, trouxeram uma boa balançada para o nosso mercado no mercado imobiliário. Eu acho que realmente precisava disso. É um mercado que carecia de tecnologia e inovação faz tempo já. Só que o ponto é o seguinte, Adriana, o quinto andar, ele não deixa de ser uma imobiliária. Ele ainda é uma imobiliária e isso ajuda ele em alguns pontos, mas ele não muda o negócio deles, certo? O que acontece é que eles digitalizaram todo o processo que uma imobiliária tem. Eu estou simplificando bastante aqui, perdão. É claro que eles têm o mérito deles de todas as formas, certo? Mas aquela coisa, se você, eu gosto sempre de comparar que eles não criaram um veículo novo, eles ainda deixaram, eles colocaram cavalos mais rápidos na charrete, isso que eu quero dizer. Eles deixaram digitalizar o processo, o que realmente é melhoria de processo básico. Qualquer PDCA sabe do que eu estou falando. O que a gente tentou trazer foi uma maneira diferente de abordar o assunto. Em vez de deixar um intermediário, tirar esse intermediário e deixar as duas partes, o proprietário e o inquilino, resolverem seus assuntos, resolverem seu as suas necessidades entre si, mas com uma certa organização e mais segurança. E, e é isso que a gente é o nosso mérito em relação a isso. E a gente tem várias vantagens em relação a esses players de imobiliários digitais por conta disso, porque, primeiro, fazendo uma comparação de preço, se fosse fazer em vários pontos, né? A Quinto Andar, ela cobra 8%, se não me falha a memória, de taxa e mais o primeiro aluguel de comissão, certo? Então a gente não cobra nem comissão nem taxa. Então já começa aí a diferença, Adriana. A gente não tem custo algum e no final das contas o aluguel acaba ficando mais barato. Lembrando que o aluguel em si no Brasil, ele acaba consumindo cerca de 35% da renda familiar quando existe o aluguel, a residência. Então, ajudar uma família que está passando por dificuldades e coisa e tal, nesse momento, economizar 10 ou 20% do aluguel no momento que ele mais precisa, eu sei que a gente consegue ajudar. Então, essa é o que a gente consegue contribuir até para a economia do país, tentando ajudar o pessoal agora. Beleza? Agora eu Obrigado, Adriana. vou fazer a pergunta de mentor, tá? Vai lá. Como é que a Mel ganha dinheiro? Né? Ah, então, mas isso não é pergunta de mentor, isso aí é nosso modelo de negócio. A gente não sairia da cama se não fosse por isso, né? A gente quer ajudar as É, pessoas, mas também tô tem que ganhar o brincando, nosso, né? tô brincando. Não, tranquilo. Não, mas é bem simples, é bem simples no final das contas. A gente tem parcerias com as seguradoras, né? Tanto a Liberty como a Porto. E o que acontece é que quando um seguro é fechado com a gente, através da gente, perdão, a gente ganha um comissionamento em cima disso. Claro que dependendo da situação, se o CPF do inquilino tiver mais comprometido, de alguma forma, a gente acaba ganhando menos. A gente tem uma taxa fixa em relação ao que é cobrado, né? Mas a gente ganha um comissionamento significativo, a gente consegue manter a nossa operação com isso. Então, o que acontece é que a gente acaba vendendo o seguro. Se você for colocar dessa forma, a gente acaba sendo um revendedor de seguro no final das contas. É claro que perante o proprietário e tudo mais, a gente tem umas garantias que a gente tem que dar e coisa e tal, tudo mais, mas faz parte do jogo, né? E faz parte do que a gente precisa dar. Mas é que lembrando que o proprietário ele não teria tanta facilidade de contratar um seguro fiança se não fosse pela gente. Se pegasse o contrato dele fosse em cima de uma seguradora, tentasse fazer isso, provavelmente ele seria barrado, até porque o contrato tem que ter determinadas cláusulas que geralmente ele não acaba não tendo. Quando ele faz por seguro, né? E no caso do cara que quer fazer calção, tipo assim, não quero seguradora, para mim eu nunca precisei de seguro, andei de carro nunca foi roubado, seguro é roubo, alguma coisa assim, a gente dá um bom botãozinho para ele, isso se ele quiser.
ele pode verificar o SPC Serasa do inquilino que está querendo negociar com ele. Daí, para isso, a gente cobra uma taxa para ele fazer essa consulta. Na melhor das hipóteses, é o que ele vai precisar para poder, às vezes, definir se ele vai fechar um contrato ou não. Perfeito? Daí vai mostrar o score, a probabilidade de inadimplência, de forma bem simplificada para ele. Beleza? Muito show. E outra Parabéns, coisa, Osni. Graciela, isso que a gente ganha dinheiro hoje, tá? A gente tem vários planos de como monetizar isso no futuro. A gente tem vários planos de como trabalhar com serviços, antecipação de crédito, ou até um poder de garantia própria, né? Que são os nossos planos para o futuro, mas um passo de cada vez, né? A gente gosta de brincar aqui que a gente pensa grande, mas executa pequeno, porque fazer passinhos de bebê, né? Senão a gente não chega a lugar nenhum, ficar pensando grande e não chegar a lugar nenhum. Muito legal. Mais alguma pergunta, pessoal? Por favor. Não tem nenhuma pergunta agressiva, provocadora aí? Por favor, mandem. Eu tenho uma. Tudo bom, Manda Zé, aí. Thiago? Ô, Thiago, tudo bom? Tudo bem. Na verdade, eu tenho duas. Uma é mais por curiosidade do processo, mas o seguro ele é pago pelo proprietário ou é pelo inquilino? Para todos os efeitos, o que acontece? Imagina que você tem um aluguel de R$ 1.000, você, Thiago, quer receber R$ 1.000 no teu aluguel. O que a gente Aham, coloca é o adicional do seguro para incluir no valor do aluguel o seguro. Então, para todos os entendi. efeitos, na seguradora, quem está pagando é o proprietário, certo? Aham, Então, quem paga é o tá. proprietário. E isso facilita bastante a relação com a seguradora, porque daí a seguradora tem mais segurança que vai receber, sabe? Porque é justamente o Sim. interessado que está pagando, né? Ah, legal, boa. A segunda Isso pergunta, manda aí, pode falar. manda aí, manda aí. Não, a segunda pergunta é em relação ao contrato. Vocês fazem o contrato entre o inquilino e o proprietário. Nesse Certo. contrato, a Melro ela acaba sendo responsável por Não, alguma cláusula desse contrato ou ele só não. oferece a ferramenta contrato? Oferece a ferramenta. Para todos os efeitos, se os dois quiserem só fechar o contrato e se resolverem, a não ser no caso do seguro, né? Porque todo gerenciamento de pagamento é feito através de boleto e tudo mais para ter um controle sobre isso que a seguradora exige, né? Mas nada impede do cara gerar o contrato só para ele, no caso de calção, e fazer por fora do aplicativo. Aham, Existe essa pessoa que no meu entender ele só quer resolver o dele, né? Mas a gente entende que se ele não quer uma facilidade a mais, o que eu posso falar para ele, né? tá certo. Beleza, Eu tô dando valeu. uma ferramenta de graça para ele. Acho que o Bruno também tem uma pergunta aí, né, Bruno? Tu Tudo acabou bem, levantando. Osni? Como Tudo vai? certo, Tudo tudo jóia? certo. Que bom. Osni, minha dúvida é se você tem números que explicam um pouco sobre a taxa de inadimplência entre o teu modelo e o modelo tradicional. Você tem alguma relação disso aí? Olha, por sorte a gente está com deficiência desse número, porque a gente não teve nenhuma inadimplência real até o momento. O que eu estou falando de inadimplência real, assim, a pessoa não pagou e não vai pagar. Todo de pagamentos com atraso e tudo mais, mas isso não aconteceu ainda, por nossa sorte. Eu não entendo, a gente não, claro que isso vai acontecer em algum momento, a gente tem todo um aparato aqui interno para quando isso acontece já criar um sinistro na seguradora e tudo mais, mas nesse momento não tivemos nenhuma inadimplência até agora, então eu estou com esse problema bom de não ter esse dado até algum momento, Bruno. Eu sei que a inadimplência, pela minha pesquisa com as imobiliárias, a inadimplência real nas imobiliárias é de cerca de 2 a 3% no máximo. Eu estou falando daquela inadimplência que passa de 60 dias, né? Que acaba criando um sinistro e tudo mais. Mas no nosso caso ainda não tivemos uma amostra suficiente para poder estabelecer um parâmetro, até porque a gente não teve nenhuma situação desse tipo. Então, Bruno, quiser, manda um toque para mim daqui uns 2, 3 meses, talvez eu tenha. Beleza? Ok, obrigado. Beleza. Osni, tenho mais uma questão.
essa é bem mais simples, mas é só assim, como usuária de aplicativo, assim, vocês dão alguma orientação para as pessoas em relação a tipo de foto a ser colocada ou o estado mínimo de conservação do imóvel? Porque o que eu vejo muitas vezes, assim, o pessoal tira umas fotos, assim, que você não entende, não dá nem para entender o que que é, que espaço que é. E também O cara, sobre a o cara, conservação, tem muito lugar que tá caindo os pedaços, assim, que mais um pouco aham, cai o forro, sabe? Então, existe alguma aham. orientação para vocês para manter uma qualidade dos imóveis dentro do aplicativo? Eu vou responder a primeira primeiro, tá? Tá. Em relação às fotos, ainda nós tem um textinho quando o cara vai colocar foto que é assim, ó, boas fotos atraem bons inquilinos. A gente tenta dar esse recadinho, sabe? Para começar. Mas, assim, um dos próximos passos, agora é só entre a gente e o resto da internet agora, tá? Mas a gente quer fazer, quer no futuro ter a oportunidade, dar a oportunidade para o proprietário contratar um fotógrafo profissional. Porque, como vocês falaram, né, às vezes o cara vai lá e precisa se resolver e coisa e tal, só tirar as fotinhas dele para estar mais que bom para ele, né? Só que aquela coisa, ele não tem como é que eu vou dizer, a habilidade para fazer uma foto ou vídeo para valorizar o imóvel dele. Aquela coisa, ele conhece o imóvel, tirou foto, é igual tirar foto do filho, muitas vezes. Ele tira aquela foto do filho e tá mais que bom. Apareceu, não saiu a cabeça cortada, tá mais que bom. Sim. E eu entendo porque eu sou esse tipo de pessoa. Eu não sou uma pessoa de tirar boas fotos e coisa e tal. Eu tento, hoje em dia, fazer aquele mínimo enquadramento, tentar tirar uma foto do ambiente todo, sabe? Mas a Eu gente tem acho no que futuro algumas ideias de, por exemplo, oferecer um fotógrafo profissional com um determinado fim, né? Inclusive a gente estava conversando com alguns fotógrafos porque existe essa demanda hoje em dia, certo? sim. E Mas até aquela coisa. Oi? Pode falar. eu ia até comentar de repente até surgir aí uma parceria futura, Ah, por favor, a gente está porque conversando exatamente sobre isso. Inclusive eu porque recebo. às Pode vezes falar. assim tem um ambiente que precisa ser melhorado, né? Um imóvel Uhum, que às vezes o proprietário não precisa fazer um super investimento, mas alguma coisa que já uhum. deixe o imóvel mais apresentável. E aí, É. arquiteto, né? Estamos aqui para isso, então. Opa, por favor, né? Não, eu acho que um dos pontos que vocês podem perceber, falando sobre sonho grande, agora um pouquinho, tirando um pouquinho de lado, é que a gente está começando, esse é um serviço preliminar, a gente em questão de 6 meses criou isso tudo, certo? Que a gente está falando para vocês aqui. É um serviço mais simples, ele está começando bem básico, mas ele está resolvendo uma parte do problema. Mas nada impede de, por exemplo, a gente fornecer para o proprietário relatórios que mostrem que o imóvel dele, o tipo de imóvel dele, o perfil do imóvel dele, ele ganharia mais dinheiro numa Airbnb da vida. Ou, por exemplo, a gente oferecer para ele uma antecipação de crédito para ele poder se beneficiar disso. Ou, por exemplo, a ideia aqui é criar uma conveniência que essa ferramenta que a gente está criando consiga atender várias coisas para ele, certo? Partindo do pressuposto que ele quer fazer sempre direto. E daí, se ele quiser um fotógrafo para enriquecer ele valoriza, ele vai lá e contrata. Se ele quer alguém para vistoriar o imóvel dele antes, ele vai lá e contrata. Se ele precisa de um encanador, um arquiteto, um cara para mostrar o imóvel, ele vai lá e contrata. A gente tem muita ideia de trazer esse aspecto de serviços para dentro da plataforma por conta disso. Porque a gente sabe que esse proprietário, por exemplo, eu e a Vanessa somos um exemplo, a gente tinha um imóvel em Joinville e a gente fazia direto quando a gente estava fazendo a validação. Então, tínhamos que ter alguém para mostrar o imóvel. Então, nós tínhamos um processo de pagar alguém que mora lá no prédio onde tem esse imóvel e essa pessoa mostrava. Então, não precisava ser um profissional, era para mostrar o imóvel, abrir a fechadura, deixar o cara entrar, para responder essa pergunta simples. Então, faz todo sentido além de fotógrafo, ter outros serviços que possam convenientemente, quando ele achar necessário e se ele precisar, estar disponível, certo? Perfeito? E a segunda Muito bom. pergunta era sobre a questão da conservação, certo? Isso. Então eu vou dar mais um spoilerzinho para vocês, tá bom? Pode ser? Já que vocês estão aí Uhum. bem legal,
sendo legais comigo, eu vou dar um spoiler para vocês. Isso aqui não está disponível no aplicativo ainda, tá? Eu espero não receber xingando a minha equipe porque eu estou mostrando e tudo mais. Mas uma das coisas que a gente colocou agora, que é uma das últimas ferramentas que a gente está colocando antes de fazer a expansão para o Brasil inteiro, é a parte de vistoria. Vocês sabem como vistoria é complicado, certo? Todo mundo já passou uns bons bocados com isso, certo? Principalmente vistoria de saída, quando o relacionamento acaba. Estão vendo minha tela aí? Aham. Vamos ver se eu consigo mostrar para vocês. Sim. Esse é um Estamos vendo. spoilerzaço. Isso é um spoilerzaço, tá? Então, todo mundo sabe que isso é um problema e tudo mais. Vamos procurar aqui. Daí imagina que a gente está criando um processo. Peraí. Vistoria. Perfeito. Olha só que legal. Quando o proprietário criar o anúncio de imóvel, ele vai criar uma vistoria, onde ele vai determinar as condições como estão cada cômodo. É uma vistoria bem simplificada, não chega nem aos pés do que uma rede de vistorias faz e coisa e tal, mas basicamente o proprietário vai colocar as fotos e vídeos do local, daquele cômodo. Estão vendo aqui? E ele define as condições de uma forma bem simplificada. Estão vendo aqui, né? Opa, spoilers. Então ele coloca aqui a telinha e ele define. Por exemplo, o encanamento está vazando, precisa de conserto, precisa de reparo. O encanamento está ok, a elétrica está ok e tudo mais. Então, quando o inquilino entrar no imóvel, ele vai dizer assim, ó, concordo ou não concordo. Se ele discordar, ele vai trazer todos esses itens aqui e vai mostrar a ressalva que ele tem. Bem simples, bem direto ao ponto mesmo, certo? Então, ó, como eu sempre gosto de dizer, sacana vai existir no final das contas. Mas a parte boa é que essa vistoria, ela é feita para evidenciar. E como você não consegue subir fotos nem nada, como é um dos motivos desse aplicativo é trazer mais segurança, o que vai acontecer, essas fotos e vídeos vão ser obrigatoriamente ter sido feitas naquele momento, naquele local. Perfeito? Isso é uma das maneiras que a gente tem, claro que tem várias outras coisas para serem resolvidas, vários problemas para serem resolvidos, mas é uma das formas que a gente tem para evidenciar que o imóvel foi entregue de um jeito, está sendo devolvido de outro, e essa aqui é a evidência que fica guardada dentro dos servidores da Melro. Beleza? Consegui responder a tua pergunta? Muito bom, bem legal. Perfeito. Obrigada. Isso aqui não está disponível ainda, tá? Spoilerzaço para vocês aí, para como é que é? É segredo meu, de vocês e da internet, beleza? Show. Esse negócio é bem legal, né, Osni? Porque você vai ter todas essas informações e dados para passar para o proprietário, inclusive os likes, os dislikes, né? Ó, seu apartamento Exato. não foi alugado por isso, né? Então, vai dar um panorama de o que ele poderia mudar, quais são as possibilidades para que ele possa, né, efetivamente alugar ou, enfim, melhorar o imóvel dele, Exatamente. né? Exatamente. Olha só, tô vendo minha tela ainda, né? O pessoal tem quantos interessados que tem no imóvel dele e quantas visualizações teve o imóvel. Então, a partir desse momento, ele sabe se o imóvel dele está bombando ou não e tudo mais. E a gente tem várias ideias no futuro, por exemplo, no caso de visitação, para tentar trazer mais informações para o proprietário para ele saber, ó, seu imóvel não está com boas fotos. Você colocou só uma foto da sala com uma cadeira do meio, então ninguém sabe se o teu imóvel é bom ou não é. E a gente já viu várias, e não é só o proprietário do LX que faz isso. É corretor de imóvel, acaba criado lá, que faz essas fotinhas bem xixelenta e depois fica reclamando que não recebeu visitas. Cara, a pessoa que está vendo só está vendo uma foto lá, não tenho que ajudar muito mais que isso, no final das contas. Então, o que a gente pretende é trazer essas ferramentas para poder ajudar cada uma das partes, né? Desculpa se eu falo demais aí. Mais perguntas? Bem legal. Mais perguntas, pessoal? Bom, obrigado, Gustavo. Joia, parabéns. Obrigado.
Bom, não tendo mais perguntas, Osni, quer falar mais alguma coisa? Senão a gente vai para o encerramento já, né? Faltam Bom, 5 minutinhos. Palavrinhas finais, palavrinhas finais. Pessoal, você sabe que eu sou dentro do grupo da Sebrae aqui do Construtec, eu estou ajudando a parte de network e tudo mais, e uma das coisas que a gente tem é o nosso café por e-mail lá, né, que a gente criou. Então, quem quiser bater um papo, coisa e tal, dá um toque aí. Meu e-mail é fácil, né, osni@merrill.com. Então, é só mandar um e-mailzinho lá, a gente faz um cafezinho por e-mail para fazer um hangout, bater um papo, trocar umas dúvidas. Eu procuro sempre tentar ajudar como eu puder e eu acabo dependendo muito de ajuda muitas vezes para fazer certas coisas. Então, uma das coisas mais importantes para isso é manter nosso network ativo entre todos nós. Beleza? Show demais, Osni. Mais uma vez, obrigada aí pela sua disponibilidade. Sucesso aí para a Mel, que é maravilhosa, assim, a solução é muito legal. Vai expandir pelo Brasil, Belo Horizonte, minha terra, te aguarda. Pois é, o pessoal assim, a gente tem acessos do nosso aplicativo e tudo mais, só estava faltando um estado, que era o Sergipe. Eu não sei se a Vanessa tem dados atualizados, mas só estava faltando acesso do Sergipe. E do resto, a gente tem o Brasil inteiro, assim. E acreditem, a gente não fez campanha, foi totalmente orgânico isso. Então, por isso que a gente quer estar presente em todo o Brasil. Show demais. Obrigada, a gente vai encerrando agora. Daqui a pouquinho já vai estar disponível a live lá no LinkedIn. Um abraço, obrigada, pessoal. Até Valeu, pessoal. quinta-feira. Tchau. Obrigada, até mais.